Olá, um bom dia para você que sintoniza a tela da TV Primavera de Criciúma. Hoje, sabadão, dia 18 de abril de 2015. Obrigado pela audiência, obrigado a você que acompanha a nossa programação no ar, ao vivo. Mais uma edição do Esporte em Questão, um programa que trata de todos os assuntos esportivos, que foram observados por você mesmo aí durante a semana, como, por exemplo, as notícias do Criciúma. Vamos falar de Taça Libertadores da América, vamos falar de Fórmula 1, vamos falar também da participação dos catarinenses na Copa do Brasil. Avaí e Joinville estiveram em campo no meio da semana. O Joinville acabou naufragando, acabou ficando no Ituano, não avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Avaí não teve problema para ultrapassar ou para passar por cima do Operário lá do Mato Grosso e já alcançou a vaga para a segunda fase na Copa do Brasil. A exemplo de Criciúma, a exemplo também do Figueirense, a exemplo também da Chapecoense. Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos aqui no Esporte em Questão, que está apenas começando. Muito obrigado pela sua audiência. Você participa conosco a partir de agora e hoje tem uma surpresa aqui no programa, hein? Hoje a gente vai estar liberando um presente para você e daqui a pouco eu falo sobre esse presente aqui na TV Primavera. 10 horas, 1 minuto ao vivo, seja bem-vindo no ar, Esporte em Questão, roda a vinheta. Muito bem, antes da gente começar aqui a esmiuçar os assuntos que nós escolhemos para o programa, deixa eu apresentar, rapaz, o convidado, professor Denis Luciano. Tudo bom, parceiro? Salve, Bebel. Bom dia. Bom dia aos amigos da TV Primavera, uma honra, um prazer, porque falar em esporte é a nossa vida, né? Não tem circunstância em que a gente não seja feliz e não esteja feliz falando em esporte. Você é jornalista, faz um programa muito bem feito, diga-se de passagem, Manhã Eldorado, sou ouvinte, escuto todas as manhãs. Não acorde 7 da mais, 10 para as 8 já estou ligado ali, no programa, faz com maestria, mas o jornalismo esportivo realmente é a tua área, cara. Para mim, hoje, você, sem sombra de dúvida, um dos melhores do país. Opa, que honra. São 20 anos nisso, Bebel, e sabe que o tempo é senhor da razão, né? A gente hoje vê com outros olhos o que a gente fez há 20, ou há 15, ou há 10 anos, né? A vida é muito boa por isso, porque ela nos dá tempo de ser melhor ao longo do nosso tempo, né? E isso é o jornalismo esportivo na minha vida. No dia 12 de março de 1995, quando eu pela primeira vez vi aquela luz vermelha de um estúdio de rádio acesa. Onde é que foi? Foi em Rio Grande, na minha cidade natal, numa rádio que até mudou de nome recentemente, uma rádio muito antiga lá, é a Rádio Cultura Rio Grandina, não é? Comecei lá. E fiquei pouco tempo lá e não deu 5 anos na minha cidade, eu fui para Porto Alegre, onde a gente iniciou uma carreira que abriu muitas portas, que nos deu a oportunidade de conhecer Criciúma. Foi por intermédio do nosso período de 5 anos em 2 grandes emissoras lá em Porto Alegre, na Rádio Guaíba e na Rádio Bandeirantes, que a gente adquiriu. Só time grande, hein? Então, foi bom lá, foi muito legal, foi muito legal. Grandes colegas, grandes oportunidades, grandes coberturas, e ali a gente conseguiu sacramentar essa paixão pelo esporte na televisão também. Eu comecei com televisão nessa época, em 2003, nós começamos uma aventura lá, que foi muito bacana, porque o Campeonato Gaúcho, ele era, como em grande parte dos estados brasileiros, uma prioridade dos veículos ligados à Globo, não é? À Rede Globo. E assim não era diferente no Rio Grande do Sul com a RBS TV. Ocorre que teve um ano que a RBS TV deu uma bobeada. Tinha uma concorrência, e como eles ganhavam sempre, eles não entregaram a proposta no prazo. E a empresa onde eu trabalhava, a empresa Caldas Júnior, a Rádio Guaíba e a TV Guaíba, descobriu e fez uma proposta baixa e ganhou o campeonato. E aí, puxa vida, e agora? Não lembro como se fosse hoje, Bebel. Chegou uma segunda-feira, o diretor da TV lá na rádio disse, olha, nós ganhamos para fazer o Campeonato Gaúcho. E agora? Não temos nada, não temos uma câmera de externa, não temos equipe, não temos nada. Aí chegaram na Rádio Guaíba e vamos montar uma equipe. Quem quer ser narrador, comentarista, repórter? Ninguém levantou a mão e eu levantei, né? Repórter, tô dentro. Vem. Nunca tinha feito televisão. E aí fui lá, fiz 1, 2 testes e
Fomos para o campeonato, ficamos 3 anos fazendo o Campeonato Gaúcho. Foi uma experiência. Tu lembra que ano foi isso, cara? Foi de 2003, 2004 e 2005. Foram 3 campeonatos gaúchos que nós fizemos. Que experiência, hein? Muito legal. E a audiência, hein, cara? Deve ter estourado, né? Então, a TV era uma TV modesta em termos de audiência, porque Era abrangência estadual? a TV Guaíba tinha uma abrangência Grande Porto Alegre, Serra e região central. Os extremos ela não alcançava. Mas aí a gente fez uma parceria com a Rede Pampa, lá no Rio Grande do Sul, e a Rede Pampa retransmitia os jogos ao vivo. Então aí a gente conseguiu a abrangência estadual. E a Poderosa ficou fora? A Poderosa ficou fora nos 2 primeiros anos. No terceiro ano eles tiveram que fazer uma parceria O conosco. que os caras faziam? Passavam o Carioca? Passavam o Paulista? Carioca e Paulista. Eu lembro que a primeira final de Campeonato Gaúcho que a gente fez com exclusividade foi Internacional e Ubra. Tinha aquele time da Ubra em Canoas, né? Conseguiu eliminar o Grêmio e tal. E a gente fez 35 pontos na final. Eles ficaram enlouquecidos de audiência. Fizemos 35 pontos aquele domingo. E assim foi, um trabalho que se consolidou, enfim. E para mim foi uma experiência fantástica, porque a gente só gerava ao vivo os jogos fora de Porto Alegre. Então, eu fiquei 3 anos sendo o repórter de todos os jogos da televisão no interior do estado. Então, aquilo nos deu um... Rio Grande do Sul conhece de ponta a ponta. Estadual lá que foi fantástico. Legal, cara. E no rádio, hein? Porque... eu sei que você como radialista, eu também, né? Eu sou formado em jornalismo, assim como você, mas a gente nunca perde aquela a veia do radialista, né? Pelo contrário, né? Ela é a essência, ela é a raiz. Pois é, cara. E como é que essa paixão aí, tu consegue mesclar isso? Porque você é um excelente jornalista, mas quando eu escuto o Denis na rádio, eu falo, esse cara é radialista, velho. Como é que mescla isso aí? É que o radialista, ele é um cara idealista e apaixonado por essência, né? A gente é radialista porque a gente é ouvinte, não é? E o princípio básico de muita coisa na vida é ouvir. Né? A gente precisa saber ouvir. A gente precisa entender o que as pessoas querem ouvir e o que nós podemos comunicar para as pessoas com resultado, conteúdo, enfim. O que acontece? Eu, quando entrei para o rádio, eu tinha um grande sonho. E o meu grande sonho era trabalhar, como qualquer menino do interior do estado que conhecesse e gostasse de rádio, o meu grande sonho era trabalhar na Rádio Gaúcha. Era o meu grande sonho, porque aqueles caras da Gaúcha... E aí pensar que anos depois eu estive lá lado a lado com eles, concorrendo com eles, enfim. E aí, claro, o sonho de infância, como ouvinte de rádio, ouvindo aquelas figuras que eu julgava inatingíveis, né? E aí, tempos depois, eu estava lá perto daquelas figuras, convivendo, conhecendo, sendo amigo de algumas daquelas figuras, enfim. Então, aquele ideal de ouvir, de aprender com o que se ouve e de transformar o que se ouve em aprendizado para também transmitir, aquilo ali nos dá um senso crítico, eu pelo menos tenho isso. Eu faço um programa, por exemplo, com os colegas na Rádio Eldorado no fim de tarde, que foi até uma proposta diferente lá que a gente lançou e emplacou. Muito legal. Então, o nosso Eldorado Futebol Clube lá, que é o programa de fim de tarde, que e a os gente agregados. mescla humor e futebol, e a ideia era futebol e humor e acabou invertendo, mas enfim, a gente vai levando, tá legal o projeto. Aquele programa a gente reprisa às 11 da noite na Rádio Eldorado. Sim. E eu ouço a reprise, eu confesso aqui, quase todo dia. Porque ali eu me corrijo, ali eu me xingo, ali eu aprendo comigo. É mesmo, né, cara? Eu faço isso. Eu faço isso. Eu ouço a reprise, não que eu coloquei a reprise para que eu ouvisse, porque eu sei de mais gente que ouve, até pelo horário alternativo, enfim. Mas a gente se corrige, a gente aprende, e eu ouço muito rádio em geral, ouço muito a concorrência, ouço as demais emissoras, sempre confesso isso, converso com os colegas, ouço rádio de fora, porque é assim que a gente aprende, né? Então, respondendo à tua pergunta, ser radialista é, para mim, a essência da comunicação de quem precisa e gosta de verbalizar. Nada contra a televisão, pelo contrário, eu gosto de televisão, tenho programa de televisão, tenho experiência de televisão, mas eu penso que o verbo sem a imagem transmite, a imagem sem o verbo tem mais dificuldade. Interessantíssimo. E como é que o Denis consegue canalizar isso tudo e passar esse conhecimento para as pessoas? Porque o Denis também é professor da faculdade SATIC. Aquilo ali foi o fato de ser professor. Aliás, a faculdade que me formou. Que é um ambiente maravilhoso, espetacular. Eu também fui formado na SATIC e eu vim para Criciúma, na verdade, vai fazer 8 anos agora no mês de maio, eu vim para Criciúma em função da faculdade SATIC. Pela Rádio Eldorado, mas em função da faculdade SATIC. Por quê? Eu estava lá em Porto Alegre, na Rádio Bandeirantes, lá tinha as funções, eu fazia um bom programa à noite com o Alexandre Pretzel, que é hoje repórter da Rádio Bandeirantes em São Paulo. É gaúcho o Pretzel? O Pretzel é gaúcho. O Pretzel é gaúcho. E o Pretzel é hoje uma das grandes estrelas do jornalismo esportivo brasileiro. Ele é um cara fenomenal.
E eu dividia um programa com ele às noites, o Band Sport Show, a gente apresentava juntos. E o programa era notícia, informação e embate. A gente fazia vários rápidos debates durante o programa, ele é muito contundente e eu contestava ele muito. Eu tinha coragem de contestá-lo, porque ele é um cara faca no olho, assim, sabe? E era muito bom aquilo, foi uma experiência muito interessante e eu estava no meio daquela experiência e estava lançando um outro projeto. Esse programa que até hoje está descaracterizado, mas que a Rádio Eldorado retransmite nas madrugadas aqui da Rádio Bandeirantes, o Bandeirantes a Caminho do Sol, eles fizeram propostas para que as emissoras da Bandeirantes Brasil afora fizessem os seus. E a edição local, né? Isso, em Porto Alegre haveria uma edição local, como há até hoje. E estava sendo lançado ali por 2007 e eu fui escolhido para ser o apresentador do programa. Fiz piloto, tudo certinho, Bandeirantes a Caminho do Sol, Porto Alegre. Aí o Mário Lima inventou que eu viesse para cá e proposta vai, vem e tal. E aí eu disse para eles assim, olha, eu estou há quase 15 anos nisso já e eu preciso fazer uma faculdade de jornalismo. Tem aí? Aí disseram, tem uma... tem essa aqui. Abriu, está na primeira turma, estava a tua turma. Minha lá. turma. Estava a primeira turma. E eu disse, eu vou. Eu entrei na segunda turma lá e aí foi paixão à primeira vista, porque eu me entrosei rápido lá, eu fiz muitos amigos lá, tive uma convivência muito frequente, muito assídua em termos de professores, de espaço físico, direção, enfim, muito envolvimento, até pela minha experiência, enfim. E acabou que eu nunca vou esquecer que a noite que antecedeu a minha formatura, eu já estava dando aula. Eu comecei a dar aula antes de me formar, na verdade, em função de uma questão de calendário. Foi até um negócio, né? Mas fruto, a própria faculdade sempre disse que era fruto da nossa experiência, enfim. Então ali eu pude exercitar um outro lado, porque o professor, ele, na comunicação, no jornalismo, ele pode e deve ser um comunicador perante aos seus alunos. Mas ele precisa de uma disciplina, ele precisa de algumas regras, ele precisa de uma sequência lógica naquilo que ele fornece aos seus alunos, né? Ele não pode simplesmente comunicar pensando no minuto seguinte perante aos seus alunos. Ele precisa estar de olho atrás, olhando à frente e tentando assimilar o que cada um alcançou para trabalhar perante as necessidades dos seus alunos. Então, foi e está sendo uma escola espetacular, vai fazer 4 anos já que eu estou nessa. Bacana. O Denis falou bastante em rádio. Aqui, ó. Mostra aqui. No Fio do Bigode. Ganhei esse presente do Nassif. E é bom esse livro. Nossa, terminei de ler ontem. Essa aqui é a melhor? Terminei de ler ontem esse livro aqui, No Fio do Bigode, do Nassif. Muito bom. E ele conta histórias que o Nassif participou, né? Enfim. Histórias do Nassif em transmissões esportivas. O Nassif, que é um dos maiores jornalistas, cronistas esportivos do país, sem sombra de dúvida, uma experiência fantástica, né? Com certeza. Uma lenda. E ele disse, quando veio aqui no programa, viu, Denis, que vai lançar o segundo livro, tem mais histórias. Tem mesmo. Mais uns 2 ou 3 livros ele lança ainda, não tem dúvida. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o telefone da TV Primavera, 3442-2012. O pessoal lá da direção, o Júnior, o Ricardo, o pessoal vai anotar o nome de todo mundo que ligou e no final do programa o Denis vai escolher um nome aqui pra gente dar esse livro de presente. No Fio do Bigode, João Nassif, sensacional. Liga aí, 3442-2012, o número tá na tela. 3442-2012 é um bom presente, não é não, Denis? 3442-2012, hein? Presta atenção aí, como diz o Nassif, e liga, hein? Presta atenção, ótimo presente. Show de bola. Bacana. E é uma leitura divertida, leve. Eu tenho várias histórias aqui do Criciúma, final da década de 80, início da década de 90. Sensacional o livro. Histórias do Nassif na Copa de 82, bem legal mesmo. No Fio do Bigode, no final do programa, eu vou estar liberando esse presente aqui para você. Vamos trabalhar, meu parceiro? Vamos trabalhar. Vamos lá. Classificação do hexagonal. Hexagonal final, tem a última rodada amanhã, mas não vale absolutamente nada. O Joinville é o líder 22, o Figueira 18, o Inter é a grande surpresa 14 pontos, 12 pontos a Chapecoense, quarta colocado, o Criciúma e o Metrô duelam de forma voraz, Denis e Luciano, pela lanterna, para fugir da lanterna do hexagonal. Joinville joga a final em casa, Figueirense é o adversário da final. Qual foi a grande surpresa desse hexagonal e a grande decepção para o Denis? Olha, Bebel, eu acho que o Criciúma, ele pecou pela dose cavalar. Sabe quando a gente precisa tomar um remédio? Claro. E a gente ignora aquilo que o médico diz que tem
uma quantidade X por dia e a gente quer em um dia só tomar o remédio da semana inteira. A tal da superdosagem? Exatamente, a overdose, pensando que vai fazer efeito. Pois é, o Criciúma cometeu esse pecado capital e incorrigível e que quase colocou na mesma fritadeira toda uma geração de jogadores. Por quê? O Criciúma terminou um ano desastroso de 2014, queimando dinheiro, torrando, investindo mal. Chegou 2015 e precisava dar uma guinada. O projeto de investimento nos jovens era mais do que justificado pelas circunstâncias. Acontece que o Criciúma, ao colocar toda uma juventude sem experiência ainda, esqueceu de focar no necessário para que esses guris tivessem um rendimento adequado, que era a experiência do lado, perto deles. Pensou que só o Kleber Santana e o Luiz, vá lá, fossem resolver isso, porque o Criciúma não entregou a esses jovens uma espinha dorsal capaz de, adaptando essa juventude, dar a oportunidade sadia. O Criciúma não deu a oportunidade sadia, deu a oportunidade de pressão sem fundamento, porque faltava a esses guris a referência dentro de campo. E aí o que aconteceu? O grande ensinamento do Criciúma nesse campeonato veio de Lages. O Internacional de Lages fez o que o Criciúma deveria ter feito. Apostou em alguns jogadores de experiência, até de experiência demais, e com alto grau de risco, né? Porque quanto mais experiente a sua aposta, mais risco ela tem, e mesclou com alguns jogadores que são jovens, não necessariamente dali, mas são jovens, e que se destacaram junto com os veteranos que chegaram. O Inter de Lages teve a medida certa do Criciúma. O que faltou para o Criciúma sobrou para o Inter em termos de tato para fazer futebol esse ano. Vejam só, hein? Por isso que o Criciúma perdeu as 3 para o Inter de Lages, tomou um banho do Inter de Lages, perdeu 2 para o Metropolitano e assim por diante. Então, respondendo à pergunta, o Inter de Lages, para mim, disparado, foi a boa surpresa, a boa novidade do campeonato, porque Figueirense, Joinville, Chapecoense abaixo até não fizeram nada mais que as suas obrigações, enquanto times de Série A. O Inter de Lages deu um exemplo esse ano, em termos de gestão, de forma de conciliar talentos, valores e foco em um projeto. O Criciúma não tinha projeto, na verdade. O Criciúma juntou, chamou a gurizada, colocou a jogar e seja o que Deus quiser. E o Criciúma, por sua vez, foi a grande decepção desse hexagonal, não podemos dizer do campeonato, em função do Avaí, né? Em função do que fez o Avaí, mas depois do Avaí, o Criciúma é a grande decepção do campeonato. Figueirense e Joinville, justo? Muito justo, muito justo. E eu vou além, o Joinville decide em casa porque ele praticou ao longo do campeonato aquilo que a gente chama de decisivo para uma competição de médio tiro, como essa. Não é um tiro curto nem um tiro longo. O Joinville praticou a regularidade e a evolução ao longo do campeonato. Enquanto a Chapecoense decaiu, a Chapecoense fez uma linha decrescente, o Joinville fez uma linha crescente de rendimento, de coesão interna, porque houve lá um grande problema, uma crise seríssima, aquela do goleiro Ivan, e eles superaram aquela crise e essa chegada do Joinville mostra o talento que tem esse rapaz, que é o Emerson Maria, que eu gosto muito desse treinador. Enquanto que o Figueirense chega na qualidade do seu time, eu até penso que time por time, times completos, o do Figueirense é um pouco melhor. É mesmo? É? Eu acho que o Figueirense tem mais recursos coletivos que o Joinville. Agora, o Joinville pegou um jeito, o Joinville, no seu entrosamento, pegou uma forma de jogar que, para o Figueirense, é um problema. O Joinville é franco favorito nessa final. Até vejo o risco de o Joinville sair do primeiro jogo no Scarpelli quase campeão, com um empate, quem sabe uma vitória apertadinha. Julgo o Joinville e acho que será muito justo que o Joinville seja campeão. Agora, se o Figueirense fizer por onde nessas finais, e o Figueirense tem um cara que ele é um dínamo. Tu é do tempo do dínamo? Aquela maquininha que a gente colocava na bicicleta para acender o farolzinho, sim, claro. Ou para gerar energia em pequenas circunstâncias, assim, o dínamo. O Figueirense tem um dínamo, que é o Argel Fuchs. Esse é o dínamo do Figueirense. Só que ele é um dínamo em potência máxima, porque ele energiza muito nessas fases. E eu penso que ele é o trunfo do Figueirense para tentar, com certeza, pelo seu estilo, para tentar tirar esse título do favorito Joinville. Agora, olhando num todo, eu vejo com muita preocupação a participação esse ano do futebol catarinense na Série A. Porque eu acho que o campeonato catarinense mostrou que nós temos, salvo raríssimas exceções, muito a melhorar. Eu vejo hoje, pelo que a gente está acompanhando dos estaduais,
que o Avaí e a Chapecoense entram já na zona de rebaixamento. Aliás, queria fazer um adendo da Chapecoense aqui. E os outros dois vão ter que abrir o olho no campeonato. Abrir o olho. Você não acha que a Chapecoense corre um risco? Porque a Chapecoense, desde que eu me conheço por gente, ela foi muito feliz no seguinte método de trabalho. Descobrir jogadores que queriam se destacar, enfim, sempre montou times competitivos. E esse ano a Chapecoense, pela primeira vez, eu não lembro de outra situação assim, a Chapecoense saiu da sua característica. Com certeza. Deixou de contratar esses jogadores ilustres e desconhecidos que queriam uma oportunidade para contratar os medalhões. Não é um risco isso, Denis? Muito arriscado, muito arriscado. Você olha o time da Chapecoense hoje, ele é resumido justamente nisso que você coloca. Ele tem jogadores que fogem à característica da Chapecoense. Agora, por outro lado, existe ali um recurso técnico que, bem administrado, é suficiente para mantê-la na Série A. Eu vejo o time desse ano, embora também faça esse reparo do risco, a linha de risco aumentou muito para a Chapecoense, mas bem gerido esse time atual, que não está bem gerido dentro de campo. Aí eu falo do técnico. Lá é muito contestado o Vinícius Eutrópio e a gente observa a forma da... Quase caiu, hein? Então, e olha, eu acho que a Chapecoense teria tomado uma boa providência trocando o técnico, pensando no Campeonato Brasileiro. Porque ele provou nesse catarinense, cuja dificuldade é 1000 vezes menor que no Campeonato Brasileiro, ele conseguiu se atrapalhar no Campeonato Catarinense com situações básicas em termos de reposição, em termos de alternância de jogo, em termos de esquema mais claro. Então eu vejo muito mais pelo comando do que pelas peças, embora concorde com você nesse reparo, eu vejo a Chapecoense como uma candidata a ter sérias dificuldades nesse Campeonato Brasileiro. Legal. Deixa eu conferir aqui a rodada do Campeonato Catarinense, o hexagonal, última rodada. Quero só ver como é que a empolgação do Denis para trabalhar amanhã, nesse clássico Chapecoense e Criciúma. Vai ser lá na Arena Condá. O pior não é o Denis vai estar no estúdio com ar-condicionado. O pior é a turma, rapaz, que já deve estar pegando a estrada uma hora dessa para cobrir o jogo. Figueirense e Inter de Lages, esse jogo vai ser lá no Scarpelli, e o Metropolitano em Joinville. A federação podia ser, amiguinha, vou dar um canetaço aqui para a economia, tá todo mundo de folga aí, dá para fazer, né? Não vai mexer mais nada, cara. Eu não gostei da fórmula desse ano do campeonato. Eu não gostei. Eu gostava do campeonato quando, isso até pouco tempo atrás, quando ele tinha uma fase, um campeão. Um segundo turno, outro campeão, juntava os campeões, a lá Taça Rio e Taça Guanabara, né? Como foi por um tempo aqui em Santa Catarina. Eu preferia, sinceramente, esse estilo de fórmula. Essa fórmula de agora, ela supervalorizou uma qualidade que não existe, classificando 6 de 10. Tanto é que o Criciúma classificou. Entrou, né? Tanto é que, vamos combinar, né? O Criciúma com aquela bolinha, olha, se o Criciúma vai para o quadrangular do rebaixamento, isso a gente já falou N vezes no rádio, se o Criciúma vai para o quadrangular do rebaixamento, ele brigaria contra o descenso até a última rodada. Mas que bárbaro. Brigaria. E o Criciúma entrou no hexagonal, não podemos esquecer da babada do Avaí e do Marcílio, né? Exatamente. 6 pontos cada time. Então, isso prova para mim que a fórmula não foi boa. A rodada desse fim de semana comprova isso. É uma rodada que não vale nada, à exceção dessa história e da vaga na Copa do Brasil. Convenhamos, não que seja pouco estar na Copa do Brasil, mas é muito pouco para o investimento de um fim de semana, de uma rodada, que é a última antes das finais do campeonato. Então, isso prova que a fórmula não aprovou. Eu gostava mais daquele sistema, penso que até classificando 4 e deixando 6, como foi ano passado, também não rende. E a motivação desse domingo, para mim, é o clima de amistoso para o Campeonato Brasileiro. Embora esse time do Criciúma que vai jogar em Chapecó não seja, ou, vamos lá, não pode ser o time do Campeonato Brasileiro, porque se a equipe desse domingo for a equipe da Série B, amigo, fim do ano estamos falando em Série C. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, vai ser a despedida desse time, não é? Vai ser a despedida de boa parte desse time e é um amistosão para o Campeonato Brasileiro da Série B. 3442-2012. Vai ligando, no final do programa eu vou estar sorteando aqui esse livro do João Nassif, No Fio do Bigode. Muito bacana as experiências do Nassif na vida profissional dele como cronista esportivo. 3442-2012 é o telefone da TV Primavera. Para fechar aqui de Campeonato Catarinense, bota aí o Quadrangular da Morte, a classificação, o Quadrangular da Morte que terminou na semana passada, Avaí e Atlético de Birama 10 pontos, o Guarani de Palhoça 9 e o Marcílio Dias 6. Avaí e Atlético de Birama fizeram aquele joguinho de comadres, 0-0. Ninguém sabia que esse jogo ia terminar empatado, se livraram do rebaixamento e sobrou para o velho e rabugento Marinheiro, que caiu de novo, rapaz. Eu quis duvidar, eu tentei por um instante duvidar
que o Avaí e o Atlético de Ibirama fossem fazer o que fizeram. Eu tentei duvidar, Inocente. eu tentei ter esperança, eu tentei ser um homem de boa fé. Eu me lembro daquele personagem do Vivo Gordo, agora você fala, eu acreditei. Lembra? Quando aconteceu a penúltima rodada e nós fomos para a última com aquela classificação, nós no rádio ali, eu comentei com os colegas, olha, Gilberto, Reginaldo, nós vamos ter Avaí e Atlético em Ibirama e Guarani e Marcílio em Palhoça. Se o Guarani ganhar do Marcílio por 2 gols e o Atlético perder por 1 para o Avaí, o Atlético cai em Ibirama. Aí eu olhei para eles, o Gilberto com cara de exclamação e o Reginaldo com cara de trovão, me dizendo o seguinte, tu tá louco? Tu nasceu onde e quando? É claro que eles vão empatar este miserável jogo. E foi uma cena muito triste, né? Foi uma cena muito triste, a gente vendo as imagens do jogo, inclusive em rede nacional, os caras expondo e dizendo, olha o que fizeram o Atlético de Ibirama e o Avaí. Mas tem lá a sua legitimidade, é um jogo do campeonato. Agora a forma como eles fizeram foi, como disse o Miguel Livramento, lá em Florianópolis, na CBN Diário, certo dia ele disse o seguinte, ser campeão do quadrangular da morte é como roubar e não carregar. Roubar e não carregar, que segundo o dito popular é uma grande vergonha. É isso aí. Deixa eu botar o Luizinho Vieira aqui, o Luizinho Vieira que se despede amanhã do comando técnico do Criciúma, mas segundo o Moacir Júnior, ele vai ter voz ativa aí no departamento de futebol. Solta aí o VT do Tigre, que se prepara para encarar a Chapecoense amanhã, lá na Arena Condá. E o Criciúma tem um último compromisso pelo Campeonato Catarinense neste final de semana. E na sequência, já tem disputa pela Copa do Brasil, que no momento é a competição de prioridade do Tigre. E o time para entrar em campo para este último duelo do estadual ainda não está definido. Tem essa dúvida, a gente vai definir hoje no treinamento, né? E ao longo da semana a gente teve alguns problemas também da parte clínica. No caso do Natan, no caso do Joilson, o Luiz também, o goleiro. Enfim, como o jogo, a gente tem esse jogo que é importante, né, para finalizar a competição, mas acima de tudo, a importância do jogo da Copa do Brasil, que a gente também tem que pensar, né, e procurar colocar os atletas em condições de poder fazer uma competição que vale muito para nós, que é a Copa do Brasil. Então nesse treinamento hoje a gente define isso, né? Priorizando a Copa do Brasil, logicamente, e procurar fazer um bom jogo contra a Chapecoense, até para a gente passar o maior número de informações possíveis para o Moacir, para ele ficar atento a tudo que a gente fez, as características dos atletas, para a gente poder fazer aí bons jogos. E com a nova comissão técnica definida para assumir o Tigre para o Campeonato Brasileiro, e sendo que Luizinho vai ser o auxiliar técnico do profissional, as conversas nos bastidores com troca de informações ficaram intensas. Representa muito, né, de um jogo, como eu falei, um jogo importante, um jogo de troca de informações, né, para todos, principalmente para a comissão que chegou. A gente vem trabalhando muito nos bastidores para poder ter um Criciúma diferente, um Criciúma forte, né? E tem a sua importância. Então a gente tem que se aplicar, procurar fazer o melhor possível, cobrar dos atletas uma performance muito boa, né? Porque também tem clubes interessados nesse jogo. E a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, sempre, né? Para poder, logicamente, representar bem a camisa do Criciúma. E o Criciúma Esporte Clube está se preparando para o Campeonato Brasileiro da Série B com um único foco, que é buscar a elite do futebol brasileiro. Com isso, foi apresentado a nova comissão técnica do Tigre nesta semana. Os novos jogadores que vão reforçar o elenco, bom, estes ainda são um mistério. Eu fiz algumas indicações em cima do que é necessário, jogadores de peso, enfim, de tudo que a gente observa, a gente passou para a direção de futebol para poder, logicamente, dentro de uma relação, fazer parte das futuras negociações, entrar em contato, porque principalmente algumas características que a gente precisa também, independente do nome. Eu passei por Marcos isso, né, da necessidade de algumas peças que eu sei que vai dar certo aqui, e aí depois da característica você vai atrás do nome, né, que eu acho que é necessário.
eu sei de todos, mas logicamente não vou falar para vocês, porque a gente precisa primeiro fechar com os atletas para poder, logicamente, depois divulgar. Rapaz, no final do hexagonal final do campeonato, no final do hexagonal final, o Luizinho sorriu na coletiva, cara. Na última pergunta. Por quê? Porque peso dos ombros? Ele está aliviado agora. Ele está aliviado. Tanto é que quando o Luizinho diz que ele está indicando jogadores, aí todos vocês vão se perguntar aí em casa, por que o Luizinho não fez isso enquanto técnico efetivo do Criciúma com o seu prazo de validade, com o seu período, com a sua conta e risco? Aí está, ele fez. Ele fez, só que o tempo inteiro se dizia a ele o seguinte, não, o projeto. O Criciúma pegou a palavra projeto e rotulou ela como economia, certo? O Criciúma transformou a palavra projeto em sinônimo de economia para dizer para o presidente o seguinte, olha, presidente, aquela gastança do ano passado, aquela gastança equivocada do ano passado, aquela gastança indecente do ano passado, não vai acontecer mais porque nós temos um projeto. E aí o Luizinho, como vítima também desse projeto, claro que ele tem as culpas e responsabilidades dele, em muitos momentos ele escalou mal, ele mexeu mal no time, mas eu acho que o Luizinho ainda é o menor culpado disso tudo, porque ele queria ter um time melhor, ele queria fazer um time melhor. Eu tenho certeza que ele queria ter jogadores de mais experiência para mesclar com esses jovens e fazer com que eles tivessem uma parceria, que o Barreto olhasse para o lado e tivesse o que fazer com a bola para não precisar fazer o ventiladorzinho para trás e pudesse ter alguém como opção ofensiva, não é, para frente, para jogar para frente. Aí eu citei um Barreto comum, mas tem N outros que certamente teriam rendido mais e melhor se tivessem essas opções. Então, eu não consigo ver como constrangedor o Luizinho agora dizer o seguinte, eu indiquei jogadores. Eu vejo como uma triste realidade para ele, Luizinho. Bom, e com relação a esses jogadores que o Luizinho disse que está indicando, que sabe de todos os jogadores que o Criciúma está mapeando, você está otimista? O que você acha que pode ser ou como pode ficar o novo Criciúma? Então, eu tenho me perguntado muito sobre isso. Que cara terá o Criciúma do Campeonato Brasileiro? E o Criciúma do Campeonato Brasileiro, ele vai ser modesto, está evidente, pelos nomes que estão circulando agora, nós não vamos ter nenhuma grande surpresa de impacto, não virá qualquer nome de impacto. Os principais nomes do Criciúma nesse time do Campeonato Brasileiro já estão aqui. Kleber, não se surpreendam. Fábio e Luiz. O Kleber Santana, o Fábio Ferreira e o Luiz. Deu. Os principais jogadores já chegaram. Agora, o resto, o complemento, vai da forma como o Criciúma contrata. Eu gosto dessa perspectiva de você acompanhar os campeonatos estaduais e tentar deles trazer os melhores valores. Eu acho que esse é um caminho para fazer uma boa Série B. Isso não vale para uma Série A, mas para uma boa Série B de brasileiro vale. O Criciúma já teve sucesso em outras ocasiões com isso. O problema é a forma como o Criciúma está contratando e quem está efetivando essas contratações. O Marcos Moura Teixeira, e eu quero crer que seja só ele, e todo mundo sabe que não é só ele, mas enfim, o Marcos Moura Teixeira, enquanto quem contrata no Criciúma, ele ainda precisa provar o seu valor. E isso eu não estou dizendo por tirar um coelho da cartola agora. Isso eu estou dizendo pelo que a gente ouviu dos colegas de Florianópolis, que tiveram a experiência com o Marcos no Figueirense. Ele é mais gestor do dia a dia do que aparentemente montador de times. Então vamos ver agora ele como montador de times. Mas eu acho que o Criciúma faz um time modesto, um time sem grandes nomes, mas uma equipe que pode dar certo na medida em que entre em ação esse trabalho do Moacir Júnior. Só que eu peço que o torcedor não tire conclusões das 5 ou 6 primeiras rodadas, porque o Criciúma não vai ter time para 5 ou 6 primeiras rodadas. Então nós corremos o risco de chegar lá na 5ª rodada e o Criciúma está nos últimos lugares. E para os saudosistas que gostam de se apegar àquelas mágicas do futebol, em 2002, o Criciúma foi eliminado no Catarinense em casa para o Caxias de Joinville. Foi um fiasco total. E rebentou no Campeonato Brasileiro. Montou o time, terminou o Catarinense, em um mês montou o time, trouxe o Edson Gaúcho, estourou. 2012 foi assim. Você lembra aquela crise do Pastana e do Zé Carlos? Foi terrível. Criciúma montou o time em menos de um mês, estourou no Brasileirão. Será que esse ano existe essa possibilidade? Existe. É a questão de... Aí está, nesses 2 exemplos, e nós não podemos esquecer que são 2 exemplos numa linha de 10 anos. Então, os outros 8 não foram tão bons assim. Não podemos esquecer disso. Sem ser cri-cri aqui, mas é uma verdade.
O caso de 2000... pensamento tem que esperar 8 anos, então, ou 10, né? Porque Não, pode dar certo em 3 anos depois daquela última Série B. Basta que se localizem as peças certas para os lugares certos. Esses dois times, embora tivessem características diferentes, não é? O de 2002 do Edson, ele tinha uma perspectiva, pelo que eu lembro de ter acompanhado, ele tinha uma perspectiva quase que permanentemente ofensiva, né? Era um time que tinha o jeito do Edson. E pegou uma fama, inclusive, no Brasil todo, quando o Criciúma subiu para a Série A em 2003, de o time mais violento do Brasil. Você lembra Também, disso? exatamente. E o Edson fez um esquema de Série B muito contundente com essa combinação de ofensividade e pegada firme. Enquanto que o de 2012, ele conseguiu unir jogadores que encontraram naquele campeonato uma fase esplendorosa. Não é que as coisas davam muito certo. O Zé Carlos foi um negócio fenomenal aquele ano. Deu tudo certo demais para o Zé Carlos e o Criciúma tinha um treinador muito realista. Eu sempre gostei muito do Paulo Comelli porque ele era um cara sem foguetórios, não é? Ele era um cara sem exageros. Ele conseguia montar um time simples, objetivo e correto no que queria fazer e eu acho que esse fator também... O oposto do Edson Gaúcho, né, em termos de treinador, mas a proposta foi muito semelhante. Por que pode dar certo agora? Porque daqui a pouco o Kleber Santana acha um jeito de jogar e o Criciúma, no seu melhor jogo nesse campeonato catarinense, teve o Kleber Santana no lugar certo, que foi aquele jogo contra o Figueirense em Florianópolis. Aquele 0-0, o Kleber Santana estava no lugar certo, não é? Mais adiante daquela postura de volante, né? Um pouquinho mais à frente. E ali... como esse elo de ligação, ele encontrou, para mim, o lugar mais adequado. Se isso acontecer na Série B, o Luiz é um bom goleiro, se o Fábio Ferreira parar um pouquinho com os exageros por aí, tomar foco de novo, vai que venham esses reforços aí, alguns dos guris, de novo, rendendo bem num melhor contexto, eu acho que dá para acontecer. Eu não vou começar o Campeonato Brasileiro com essa expectativa, porque é um campeonato muito longo, e isso a gente constrói ao longo do campeonato. Mas eu acho que na novidade pode surgir a boa notícia. Legal. Bom, agora a gente vai passar para um assunto chato, um assunto que deixou todo mundo triste. Essa semana acabamos perdendo aí um dos grandes nomes do esporte aqui no sul de Santa Catarina e por que não falar do estado. Valdir Lodete acabou nos deixando. Confira. O esporte catarinense está de luto. Faleceu no final da noite de quinta-feira o ex-presidente da Liga Atlética da região mineira, Valdir Lodete. Amigos e familiares estiveram presentes na capela mortuária de Sara para prestar as últimas homenagens a este abnegado do esporte. É um momento triste, né? O pai passava por dificuldades na saúde há algum tempo já, mais de um ano. Sabíamos que a situação dele, em qualquer momento, nós poderíamos ter essa notícia triste. Claro que nunca esperamos, né? Mas nos partiu, deixou algo importante não só para mim, mas para todos os meus irmãos. Para o esporte fez o que fez, tudo que é possível uma pessoa fazer ele fez. Foi presidente de clube, atleta amador, presidente de liga, vice-presidente de federação, árbitro de futebol principalmente, né, que marcou seu nome nos anos 70 e 80. Então acho que o nome dele será muito lembrado ainda, né? E que nos levanta nessas horas são as amizades que vêm até aqui o nosso velório, né? E falo as coisas boas que ele era para esse pessoal todo. Nascido em Criciúma no início da década de 40, Valdir também foi atleta, árbitro de futebol e vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol. Uma perda irreparável para o desporto catarinense. Bom, primeiramente a gente fica triste pelo acontecimento, né? Ele já fazia parte da minha família, até porque ele é sogro do meu irmão, né? Já faleci também do Ademir. E, consequentemente, era um homem que, na minha vida também de arbitragem, foi que me deu uma sustentação muito grande, principalmente porque, como nós já fazíamos parte da família, naquela época de 82, ele já era árbitro, ele fez com que eu também me espelhasse nas arbitragens dele e, com isso, me fortaleceu. Saí muitos jogos com ele no Campeonato Catarinense, como sendo árbitro assistente, e dentro do que ele pôde nos ajudar, nos ajudou em muito. O sepultamento ocorreu no cemitério municipal de Sara no final da tarde desta sexta-feira. Bom, o pai sempre nos pediu para que não envergonhasse o nome dele, né? Então eu acho que o meu objetivo é esse, né? O trabalho da Alarme nunca envergonhar o nome dele, né? Por isso que eu e meus irmãos sempre trilhamos no caminho certo.
Vou tentar fazer o máximo, né? O melhor, tentar fazer igual, até melhor do que ele fez quando ele era presidente da Alarme. Claro que é difícil, mas vamos tentar, né? E mostrar para ele, onde ele estiver, que o que ele deixou para nós será bem encaminhado. Ele fez um trabalho excepcional, nós não temos nada de contestar o que ele fez. Acho que as pessoas que conviveram e que compartilharam com o dia a dia com ele na entidade, sabe muito bem o que é a Alarme hoje. Hoje a Alarme tem um potencial, tanto na região sul, justamente pelo trabalho que o Valdir fez. Então a gente fica agradecido, perde um grande amigo, um companheiro, perdemos praticamente uma parte da família, porque é uma pessoa que convivia conosco, principalmente com a minha família, e com certeza vai deixar muita saudade. Lamentavelmente. O que a gente pode falar do seu Valdir, Denis? Eu escrevi um texto num blog que eu mantenho de memórias e reminiscências. Eu escrevi um texto dizendo que com a morte do Valdir morre um pouco da graça do futebol. Porque o futebol hoje, e aí eu não quero ser saudosista, e nós nem temos idade ainda para que sejamos tão saudosistas, deixemos isso para quem já ultrapassou, né, Bebel, a barreira dos 50, 60, não é? Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Se Deus quiser. Se Deus quiser, firmes e fortes. Mas eu me encarnei um pouco desse saudosismo, embora não tenha vivido em loco muitas das histórias do Valdir, mas o conheci e fiz uma salutar amizade com o Valdir Lodete e pude desfrutar da companhia dele em algumas ocasiões muito agradáveis, um cara fantástico, fora de série no trato pessoal também. Mas quando eu concluí nas minhas ideias que com o Valdir morreu um pouco da graça do futebol, do que ele representou no tempo dele, porque hoje em dia nós vivemos um futebol pasteurizado e politicamente correto, mas para mim incorreto. Por quê? Porque o árbitro, tal qual o professor na sala de aula, pense aí no seu filho que é aluno da rede estadual e está em greve agora, não tem aula, né? Ou pense, por exemplo, por outro lado, no seu filho que está na escola particular e frequenta as aulas certinho, ou na municipal, enfim. Pense no seu filho hoje perante ao professor e você, quando aluno lá no passado, perante ao seu professor, qual era a relação de disciplina, de admiração, de respeito? Não que o seu filho desrespeite hoje, mas hoje as ideias se fundiram, aquela separação necessária, não é? Entre quem está ali para transmitir o conhecimento e para receber, isso mudou muito hoje, o enfoque, e às vezes se torna desrespeitosa essa mudança. Não digo quanto ao seu filho, mas muitas vezes acontece. Quero fazer o paralelo com o árbitro. O árbitro, ele, na época do Valdir, ele era o suprassumo da palavra final dentro de campo. E hoje nós vivemos uma democracia excessiva. Eu sou da opinião que o futebol nas quatro linhas ele não pode ser tão democrático assim. Ele tem que ter uma figura centralizadora, um poder moderador, com confiança e respeito para tomar as decisões do jogo. E esse poder é o árbitro. E o Valdir exerceu isso, Bebel, com uma maestria espetacular. Porque quando o Delfim tinha, nos tempos do Lodete árbitro da federação, e isso vai do início dos anos 70, do final dos anos 70, meados, na verdade, até o início dos anos 90, quando tinha uma bronca, um jogo em Lages complicado, um jogo em Blumenau complicado, um jogo no Oeste complicado, ia lá o Valdir para ser o grande representante da federação em termos de unidade, respeito, de centralizar uma posição, de colocar ordem numa partida. E hoje em dia, na era dos brinquinhos e das tatuagenzinhas e dos cabelinhos, os jogadores se colocaram uma arrogância, uma prepotência, um poder que eles não têm, e aí nós criamos essa geração de jogadores que já não são lá grande coisa com a bola no pé e que se dão ao direito de apitar jogos. Por quê? Porque a arbitragem a autoridade do árbitro, tal qual a autoridade do professor dentro de aula, se esfacelou com essa modernidade. Então, nisso eu sou um pouco saudosista e eu acho que o Valdir foi um ícone disso, do passado em que a autoridade do árbitro era suprema. Perda irreparável. Irreparável em função do que ele fez. Eu acho que um homem na vida precisa deixar legados, né? Por exemplo, você tem em mãos um livro. Eu acho que um livro como João esse do Nassif, dos livros do Nassif, o acadêmico João Nassif, ele fez um da Copa do Mundo, que é um negócio espetacular. Você Almanaque das Copas. Almanaque das Ganhei, Copas. autografado. É incrível aquele Almanaque das Copas. Eu também o tenho. E livro é uma boa forma de deixar um legado. Eu estou terminando um livro sobre a história do rádio de Criciúma. É mesmo, é? Que a SATIC vai editar, deve ser lançado esse ano ainda. Legal. E está delicioso para mim esse exercício de escrever esse livro. E eu penso que na vida a gente tem que deixar legados.
você tem a sua filha, eu tenho o meu filho, o filho é um legado, entre outras situações mais. E o Valdir deixou N legados, além dos seus 5 filhos, que são pessoas maravilhosas, do bem, dos seus 9 netos. Ali está a Liga Atlética da Região Mineira. Para quem não convive com esporte, o que é alarme? Alarme é uma forma inteligente de agregar o futebol que estava abandonado naquela perspectiva. E o Valdir teve uma visão de liderança que o fez conseguir ser vice-presidente de um ditador, como o Delfim. E um negócio impressionante, né? Ele conseguiu ser vice-presidente de um ditador, não é? Porque o Delfim tem essa postura imperial. Só porque ele está há 40 anos ali, qual é o problema, Denis? Só cresceu o futebol catarinense, né? Futebol sério e competente. E competente. Tá aqui, ó, livro do João Nassif, o GC tá na tela, 3442-2012, no final do programa a gente vai estar sorteando para todos que ligarem aqui para a TV Primavera, 3442-2012. Intervalo daqui a pouco é Libertadores da América e Copa do Brasil. Rapidinho a gente volta, não sai daí não. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente, fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. No mundo, tudo está conectado. E nos dias de hoje, ainda mais. E quando você pensa no seu futuro, logo vincula com uma boa colocação no mercado de trabalho. Por isso, só quem tem alto índice de empregabilidade, laboratórios de última geração e é a melhor instituição de ensino superior do sul de Santa Catarina, pode conectar você ao sucesso. Vestibular SATIC 2015. Inscrições até 8 de maio pelo portal satic.com. Faculdade SATIC, seu maior vínculo com o futuro. Táxi! Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Compaixão por outros. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. De volta com o Esporte em Questão aqui, ó, 3442-2012. No fio do bigode, o livro do João Nassif. Daqui a pouco a gente vai estar sorteando. Como é que faz para concorrer? Ligou a TV agora? Liga, 3442-2012. Deixa aí o nome completo com o Júnior, com o Ricardo, a galera da produção, a galera que está lá em cima, está anotando os nomes, daqui a pouco a gente sorteia. Vamos falar de Copa do Brasil? O que eu tenho primeiro aqui? Gol do Joinville. Joinville que venceu o Ituano 1-0, mas no primeiro jogo levou uma piaba lá no interior de São Paulo deles. E aí não teve jeito. O Joinville, ele entrou sem entrar na Copa do Brasil, né? Eu não entendi essa eliminação, porque você tomar 3-0 do Ituano... Da maneira que tomou, né? Não se justifica. Então, o Joinville... Aliás, o Joinville nunca teve muita tradição de Copa do Brasil, né? Verdade. Eu não consigo lembrar aqui uma grande campanha do Joinville em Copa do Brasil. Então, o Joinville entra sem entrar em Copa do Brasil. Acho que é até um desperdício de uma vaga. Legal. Agora vamos falar do Avaí. O Denis falou que o Joinville não tinha tradição na Copa do Brasil. O Avaí foi o único time da Copa do Brasil que foi eliminado 2 vezes no mesmo torneio, sabia? Ele ganhou, foi eliminado dentro de campo, ganhou no tapetão, não lembro qual era o adversário. O clube estava com um jogador irregular e aí foi para a próxima fase e foi eliminado de novo. Que coisa. André Lima. Você não queria o André Lima no Criciúma, Denis Luciano? Não, e ele fez queria. o gol. Denis Luciano aí, ó. 1-0 o Avaí em cima do poderoso, estou plagiando o Denis Luciano, poderoso Operário do Mato Grosso, e o Fluminense do Rio copiou vergonhosamente a camisa do Operário. Copiou, exatamente. Olha lá, 1-0 e o segundo gol, nem sei de quem foi, rapaz. Mas foram 2 do André, né? Não. Foi 2 do André, o terceiro foi do André, exatamente. Mas esse segundo gol aí do Avaí reflete bem a fragilidade do Operário. Olha o zagueiro, nem o zagueiro da Rádio Eldorado, Gilberto, faz isso. Olha lá, ficou parado olhando. Olha o espaço, né? Que gracinha. O Operário ainda desconta aí, né? Vai fazer um golzinho. E até houve quem dissesse nesse instante aí, eu estava acompanhando pelo rádio, olha, o Avaí está dando espaço. Está dando espaço, o Operário vai empatar o jogo. Pô, se o Operário empatasse, né? Mas o Avaí tem aí hoje... o gol do André, ó.
vai fechar a conta em 3-1. O Avaí tem hoje como grande trunfo o técnico, né? E quando um time tem um técnico que sabe decidir literalmente, que sabe mudar um jogo, porque o técnico tem que mudar o jogo, né? O técnico tem que ter esse poder. E o Gilson Kleina tem. O Avaí está muito bem de técnico. Eu acho que isso uma coisa? é o que pode safar o Avaí na Série A. Eu achei que o Criciúma comeu mosca nessa. O Gilson Kleina estava aí facinho, como diz na gíria. O Criciúma queria o Gilson Kleina. Só que aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho e eu acho que essa coisa, entre aspas, foi o Marcos Moura Teixeira. Eu acho que a guinada se deu para não ser o Gilson Kleina e haver a aposta em um treinador de novo, sem muita experiência no circuito dos grandes clubes, como é o Moacir Júnior, se deveu também a essa nova perspectiva com o Marcos Moura Teixeira. Porque até então o Criciúma queria e chegou a fazer uma sondagem ao Gilson Kleina. Chegou a ter uma sondagem muito sutil, assim, relacionada ao Criciúma e o presidente Antenor chegou a ter esse nome na sua mesa, em um determinado momento. Mas aí aconteceu alguma guinada interna que não foi para frente. Que não foi para frente. Tá bom. Vamos mudar? Vamos para a Libertadores da América. O Atlético foi até o México e de novo perdeu para o Atlas. Já havia perdido lá em Belo Horizonte e perdeu agora no México. Tá aí o gol do Atlas. O que você acha do Atlético Mineiro, Denis? O Atlético que, rapaz, está penando para classificar, hein? O Atlético, ele perdeu aquele efeito surpresa da Libertadores passada que representava o próprio Ronaldinho. E, acima de tudo, careceu de qualidade para esse ano, então o Atlético está correndo risco ainda de não classificar, né? O Atlético hoje é o terceiro colocado com 6 pontos. Isso. O Colo-Colo do Chile, que é o segundo, tem 9. Ou seja, precisa ganhar e ainda tem combinação de... tem os critérios de desempate, enfim. O Atlético, ele não entrou nessa Libertadores com o efeito surpresa necessário que representava o Ronaldinho e faltou bola para o Atlético. Faltou bola, é pura carência de bola. O Atlético Mineiro é isso aí hoje. Então, eu não vejo condição de classificar e acho que ele não entrou com o foco das vezes anteriores na Libertadores. Né? Legal. O Atlético, o próximo jogo é dia 22 contra o Colo-Colo do Chile. Esse jogo vai ser em Belo Horizonte. O Atlético precisa ganhar. Tem 6 pontos, o Colo-Colo tem 9. O Colo-Colo é o segundo. É jogo de vida ou morte. Inclusive, o Atlético tem possibilidade, se ele conseguir ganhar do Colo-Colo, de ser o adversário do Corinthians na próxima fase. Mas eu acho que não classifica. Eu acho que o Colo-Colo consegue pelo menos um empate em Belo Horizonte e leva essa vaga. O Corinthians que jogou pelo grupo 2 no meio da semana acabou empatando 0-0. Você não pode perder 2 jogos para o Atlas, né? Atlas no México. Pode perder 2 jogos. Aquele jogo em Belo Horizonte. Foi um jogo geográfico. Como jogo geográfico. O Milton Neves aquele dia. Foi um jogo geográfico. Você não pode perder 2 para o Atlas. Deixa eu mostrar o rival do Atlético, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro que levou uma lambada do poderoso... Como é que se pronuncia o nome desse time? É Huracan mesmo? Huracan. Lá na Argentina foi esse jogo. 3-1. Olha o primeiro gol dos caras aí. O Cruzeiro vai dar a impressão em seguida, com o empate, de que poderia buscar sorte melhor. Mas aí eu não sei o que faltou. Não foi perna que faltou. Esses times médios argentinos, olha o gramado dos caras, né? Eles se motivam muito em casa, né? Eles ganham uma energia que transcende a qualidade. Energia superior à qualidade desses times. Olha a facilidade que o atacante argentino entrou na área do Cruzeiro, Denis. Um time que quer ganhar uma Libertadores não pode se permitir isso aí, né? Por isso que eu vejo o Corinthians, hoje para mim, avançando na conversa, o Corinthians e o Internacional são os brasileiros mais consistentes. E olha que em relação ao Internacional eu ainda tinha uma desconfiança, mas esse último jogo aí foi fantástico do Internacional. Enquanto que o Cruzeiro, se ele continuar dando bobeadas como essa aí, eu não sei se ele vai longe, não. Aí o pênalti em cima do Damião. Foi pênalti, né? Foi pênalti. Olha lá, quase quebraram a perna do Damião, que o Reginaldo não gosta do Damião. Quase veio pro Criciúma, hein? O Rampinelli que não quis o Damião aqui no Criciúma. Eu vejo o Damião... E agora? O Damião também não é um jogador que me enche os olhos, tecnicamente. Agora, ele está onde deve estar, né? Ele é um jogador que guarda a posição. Ele está ali, ele tem essa fidelidade com a posição dele. Então, acho que esse é o mérito dele. Mas ele, na medida em que um Damião veste camisa de seleção, a gente prova que nós estamos com muita dificuldade de formar uma seleção. O Cruzeiro, próximo jogo dia 21, é agora, né? Durante a semana. O Cruzeiro tem 8 pontos, é o segundo. E vai enfrentar o Universitário Sucre, que é o primeiro do grupo com 9 pontos. Cruzeiro caminhando bem aí a sua classificação. O Cruzeiro vai classificar. Agora, eu acho que por não estar entusiasmando e não estar jogando o que a Libertadores exige, o Cruzeiro não vai longe, eu acho. Legal. Eu acho que não vai longe. Vamos agora para o jogo do São Paulo. São Paulo que enfrentou o poderosíssimo, cadê?
Solta aí o São Paulo, o Danúbio. Esse jogo foi lá no... Foi no Mário Balsini. Foi no Mário Balsini. Esse jogo foi no Uruguai, né? É isso? É Uruguai, Danúbio, né? É. Olha o gol que o Rogério Ceni tomou. Essa bola foi no meio do gol, cara. O Rogério Ceni não tem mais... Você acha que já passou? Já passou. O Rogério Ceni não tem mais a necessidade da velocidade, ele não tem mais aquele reflexo apurado que ele teve em outros tempos, porque é a natureza, não adianta. A natureza combate contra o atleta. E o Rogério Ceni não é invencível, né? Ele também ele tem lá suas qualidades na bola parada, enfim. Mas eu acho que ele seria um bom treinador de goleiros para o São Paulo a partir de agora. Ele vai ser presidente do São Paulo. E aí Vai. o gol do Pato, a 700 mangos por mês? É isso o salário do Pato? Ele ganha uma fortuna lá. Quase que o Denis ganha na Eldorado. Tá perto, né? Tá pertinho. O São Paulo eu acho que não classifica. Tá brincando comigo. Olha aí. São Paulo, cadê o São Paulo? O São Paulo é o segundo com 9. Não, mas o São Lourenço ainda tem um jogo com o São Lourenço não jogou. Isso. Joga com esse... Danúbio. Não é? O São Lourenço tem um ponto a menos que o São Paulo, não é isso? Isso, exatamente. Um ponto a menos. 8 então, pontos. O São Lourenço vai a 11. O São Paulo vai ser obrigado a ganhar do Corinthians. O jogo é no Morumbi. Vai ser dia 22 o jogo. Pois é, semana que vem. Agora, olha só. O Corinthians vai fazer toda a força. Eu acompanhava na noite passada um debate dos colegas lá na Rádio Bandeirantes sobre as semifinais do Paulista, nesse fim de semana, e o desdobramento para essa rodada decisiva da Libertadores. Por quê? Porque há uma discussão lá se o Corinthians tem que usar o time titular contra o Palmeiras, nesse domingo, ou se tem que colocar um misto para, com o titular, eliminar o São Paulo. A discussão lá é o que fará o Corinthians para eliminar o São Paulo. Tirar o São Paulo da Tirar segunda o São fase. Paulo da segunda fase. Porque se o São Paulo não ganhar do Corinthians, fatalmente ele vai ser eliminado. O São Lourenço tem um bom time. Empatou com o Corinthians, 0x0. O São Lourenço vai ganhar a sua partida, então eu acho que o São Paulo não vai classificar. O Corinthians, que só havia vencido na competição, parou no São Lourenço. Exatamente. Foi 0x0 esse jogo. Mas apesar de ter sido na Argentina, né? Não, foi em São Paulo. Foi em São Paulo foi em São Paulo. Pior ainda, hein? Mas assim, o Corinthians teve muita chance, acompanhei boa parte desse jogo. O Corinthians teve muita chance, deu uma saraivada de chutes a gol e o São Lourenço deu sorte lá atrás. Era para ser uns 2x0 pelo menos. Vamos mostrar o melhor brasileiro da rodada, Internacional, que foi até o Chile. Rapaz, Denis, me diz uma coisa. Esse gol aí. Imagina Avaí e Criciúma e o David toma esse gol aí, ó. Meu. Acabou a carreira do David. Né? Acabou, né? Acabou. E esse cara é um bom goleiro, rapaz. Aí que eu não entendi. Eu não entendi. Perdeu o tempo da bola, enfim. Mas o Nilmar zagueiro... também parecia uma Ferrari ali chegando. Foi. Aliás, o Nilmar, eu acho que ele fez o jogo da vida dele. Foi o melhor jogo dele na volta ao Inter? Eu não lembro do Nilmar jogar tanto. É mesmo, E esse rapaz aí, esse cabeça de cogumelo aí, o Sacha, ele é muito habilidoso, muito veloz. Ele, quando precisa marcar, vai e se atira na bola. Eu gosto muito desse jogador. Mesmo. Aí o Nilmar vai fazer outro gol, terceiro. E depois o Valdívia vai fechar a conta para o Internacional. O Diego Aguirre, ele está muito contestado ainda no Inter, porque ele já tem 20 e tantos jogos e ele ainda não repetiu uma escalação no Internacional. Mas ele tá bem, pô. E ele não vai repetir de novo. O Inter joga a semifinal nesse fim de semana e ele vai colocar um outro time na esperança de repetir esse time no próximo compromisso da Libertadores da América, que será em casa, né? Um jogo aí que o Inter deve garantir a classificação. Inter agora, e o The Strongest. Isso, que é o adversário aí por uma vaga. O Inter é o primeiro com 10 e o time boliviano está na segunda posição com 9. Isso mesmo. Agora, o Internacional jogou um futebol envolvente, de boa marcação. Claro que ele pegou um adversário que não estava numa boa noite, mas Inter teve o mérito de transformar a sua criatividade ofensiva em gols. Se o Internacional repetir essa atuação do meio de semana, vai muito longe nessa Libertadores. Você acha que o Inter está classificado? Classificado. E é nome para ganhar o campeonato? É nome para chegar lá na ponta. E o Corinthians? Eu também? Acho que hoje eu não tenho em mente aqui os cruzamentos, mas eu vejo o Boca Juniors, que está fazendo uma campanha. Fez a melhor campanha da história da primeira fase. 6 jogos, vai pegar o River num super clássico. Eu acho que agora é o grande desafio do Boca, né? Porque clássico, olha, não vejo chance que mais complique a vida de um time que um clássico dentro de uma Libertadores. Tanto é que o São Paulo vai ser eliminado por um clássico. Se fosse qualquer outra rodada do grupo do São Paulo, ele classificava e o Boca vai pegar uma pedreira com o River. E eu acho que ele passa, e aí é Boca Juniors, Corinthians, o Internacional, se continuar com essa bola, e eu não vejo
talvez o próprio São Lourenço, depois de passar, e não vejo mais ninguém aí com bola para fazer uma campanha de chegada. Intervalo e daqui a pouco o sorteio do livro No Fio do Bigode. Ainda dá tempo de ligar. 3442-2012. Daqui a pouco a gente volta. No mundo, tudo está conectado. E nos dias de hoje, ainda mais. E quando você pensa no seu futuro, logo vincula com uma boa colocação no mercado de trabalho. Por isso, só quem tem alto índice de empregabilidade, laboratórios de última geração e é a melhor instituição de ensino superior do sul de Santa Catarina pode conectar você ao sucesso. Vestibular SATIC 2015. Inscrições até 8 de maio pelo portal satic.com. Faculdade SATIC, seu maior vínculo com o futuro. Aumente suas vendas, divulgando o seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. Pai, você sabe quem são os amigos de seus filhos? Você sabe o que eles acessam na internet? Você tem sido exemplo para eles? Você os influencia positivamente? Pai inteligente influencia o filho adolescente. A Graça de Deus está em Criciúma, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, no bairro Próspera. Sábado é o Dia da Juventude, Movimento Jovem, às 19h30. E no domingo, dia de louvar e adorar a Deus, às 8 e às 19 horas. Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Miguel Patrício de Souza, número 300, próximo ao terminal de ônibus do bairro Próspera. Igreja Internacional da Graça de Deus, é a casa de Deus em Criciúma. De volta com o Esporte Questão, está aqui o livro do João Nassif, obrigado para você que ligou, mas antes do sorteio do livro, Denis, rapidinho, não tem imagem, a gente não conseguiu imagem ainda, Fórmula 1, GP do Bahrein, daqui a pouco tem o treino classificatório e um engenheiro-chefe da Williams deu uma declaração que me deixou surpreso, ele disse que nunca viu o Massa guiar tão motivado. Você acha que o Massa está remotivado mesmo? Eu sempre tive desconfiança com o Felipe Massa porque ele tinha uma Ferrari. Ele tinha nada mais, nada menos que uma Ferrari durante longo tempo. E ele não conseguia brilhar mais do que ele fazia como um mero coadjuvante. Mas por quê? Porque ele era o coadjuvante. Então hoje ele está com a motivação extra pelo espaço, pela aposta da equipe nele e também porque ele tem experiência, ele conseguiu agregar qualidades ao longo do tempo. Então eu acho que esse é o ano do Massa fazer o quê? Não vai brigar por título, né, pelo que a gente vê aí, mas ele vai brigar ali pelo terceiro, quarto lugar no Mundial, pode ganhar uma corrida que outra. Eu acho que ele está diferente mesmo. E essa diferença, eu não tinha encontrado um nome para essa diferença ainda, um rótulo para essa diferença. E eu vou na carona e vou chamar essa diferença, esse brilhar de olhos diferente do Massa esse ano de motivação. É isso. Rapaz, aí. Eu acho Vassoura que nova sempre varre melhor. Varre, né? Melhor. Mas eu acho que 2 temporadas foram fundamentais na carreira do Massa, 2008 e 2009. 2008 o Massa perdeu o título por 1 ponto. Foi. Aqui no Brasil. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, aquele GP onde o Nelsinho Piquet, de uma forma muito triste, bateu o carro para o Alonso ganhar, o Massa liderava a corrida e como entrou o safety car na corrida, o Massa parou no boxe e acabou perdendo posições, tanto é que o Alonso ganhou a corrida, a tática da Renault, do Flávio Briatore, deu certo. Se o Massa ganha aquele campeonato mundial, sem essa safadeza do Nelsinho, a Ferrari não contrataria o Fernando Alonso em 2009, porque já teria o seu campeão mundial dentro da equipe. Perfeito. E o Alonso não tomaria a equipe, obviamente o Massa seria o número 1 da equipe. E aí, para fechar com chave de ouro, 2009, o Rubinho me solta uma mola na cabeça do Massa, arrebenta com o Massa, aquilo ali foi muito sério. Eu acho que mexeu com o Massa essas 2 temporadas. Não estou dizendo que o Massa aqui era o novo Ayrton, longe disso. Mas eu acho que a carreira do Massa foi prejudicada nessas 2 temporadas. Mas sabe que a fatalidade, ela é muitas vezes acompanhada pela lógica. A lógica acompanha a fatalidade.
você deu 2 exemplos de fatalidade que fugiram totalmente ao alcance do Massa. Mas também eu penso que a qualidade dele pilotando e na estratégia e o Rubinho era melhor? No seu estilo, eu achava o Rubinho melhor. Eu achava também. Eu achava o Rubinho melhor. Eu achava que o Rubinho sempre teve menos equipamento que o Massa. O Rubinho sempre foi o característico número 2 que não esperneava e não ousava. E ele era ótimo nisso e ele enfrentou a sombra de uma geração chamada Schumacher, né? Então ele não tinha como ir além do que ele foi. E o Massa teve também a infelicidade de encarar a sombra de uma geração menor e menos consistente que o Schumacher, mas que também levou o Santander para a equipe também, né? Também, mas também não menos significativa como o Fernando Alonso, né? Então, são 2 brasileiros que viveram à sombra de personalidades maiores e que são mais hábeis. Eu ainda quero acreditar, Bebel, que a habilidade pessoal faça a diferença, menos do que a mecanização e a digitalização desses carros, que são hoje verdadeiros robôs ambulantes, não é? São robôs que aceleram, mas eu ainda quero acreditar que o dedinho do piloto faz a diferença. Tem que existir isso ainda, senão acabou. Senão daqui a pouco nós vamos ter uma prova, uma corrida sem pilotos, né? Isso não pode acontecer. Agora o Felipe Massa eu acho que chegou onde poderia chegar. Alguém tira a pole da Mercedes hoje? Não, estão voando baixo, né? Estão muito ajustados e acho que a decisão do campeonato vai ficar nessa disputa interna aí do Hamilton e do Nico. Tá bom. 1-19, hein, meu amigo? 18. 18, a minha idade. Amarildo Felício, tá aqui. Livro Amarildo Felício, final do telefone 1547. Amarildo, só passar aqui na TV Primavera, Avenida Miguel Patrício de Souza, 300, bairro Próspera, pertinho do batalhão da Polícia Militar e retirar o seu prêmio, tá bom? Um abraço pro Amarildo e para você também. Valeu, Bebel. Uma honra. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. A honra foi minha, meu brother. Somos quase vizinhos aqui, a gente acaba... Que horas começa a transmissão amanhã? Amanhã, 13h, já estamos lá falando no jogo. Vibrando? Firmes e fortes, vibrando e projetando a Série B, gente da bola. Porque o negócio agora é olhar para o Campeonato Brasileiro. Eldorado AM 570 e também FM 89,5, é isso? Obrigado pelo prestígio, isso aí. Valeu, parabéns pelo trabalho de vocês aqui na TV Primavera e até uma próxima oportunidade. Sábado que vem tem mais Esporte em Questão. Tá chegando aí o Pastor Sodré, a Fran, Movimento Jovem. Tchau!